Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês no nosso segundo encontro dessa oficina de Fundamentos da Docência Negra, trazendo aqui, na aula de hoje, um objetivo bastante interessante de aprendizagem e um conteúdo tão interessante quanto, né? Trata-se aí de refletirmos um pouco de como se constrói a identidade docente e como lidar com temas referentes aos saberes docentes de uma perspectiva da docência negra. Para isso, eu vou apresentar para vocês alguns slides para melhor orientar a nossa apresentação. Muito bem. A partir desse momento, nós temos como objetivo de aprendizagem tomar consciência de como a identidade docente está sendo elaborada em si e descrever os saberes docentes necessários ao professorar. E, no nosso caso, a um professorar que considere a questão étnico-racial, a docência numa perspectiva, como eu estou chamando aqui, negra. Bom, começo nos questionando, né? Como nós nos tornamos docente? Como é que a gente se vê docente? Né? Um belo dia você acorda, numa bela manhã, e se vê docente. Como é que isso acontece? É de uma hora para outra? É com o passar do tempo? É ao longo de toda a vida? É depois da formação universitária? Como é isso? E, em segundo ponto de reflexão, a docência requer saberes específicos, especializados, né? Que saberes são importantes para que um professor consiga professorar, uma professora também consiga professorar, né? O que é que implica no exercício da profissão docente? Que saberes estão envolvidos nesse exercício profissional? Então, é esse o nosso chão teórico e reflexivo do encontro de hoje. Então, refletir sobre identidade e saberes docentes parte do princípio, né, de que nós já temos aí uma expertise, né, um campo, um arcabouço teórico, uma área de conhecimento, com pesquisadores que já vêm há algum tempo investigando, teorizando sobre isso, né? Tenho aqui, trago, né, alguns deles, como o Antônio Nova, a Bernadette Gatti, a Maria Sabine de Farias, a professora Rebeca May, que eu não coloquei aí, mas eu também investigo sobre saberes docentes, né? Então, todos nós que somos pesquisadores, né, e teóricos dessa área, concordamos com a professora Maria Sabine de Farias, quando ela diz que os professores e professoras não são seres abstratos ou essencialmente intelectuais. São pessoas que se encontram imersas em uma vida grupal, na qual partilham uma cultura, valores e atitudes dessas relações. Então, nós, professores, não saímos de dentro de uma caixa mágica, né, de uma caixa que está escrito professores, e passamos a exercer a relação pedagógica com os nossos alunos e com os nossos pares, né? Nós não somos seres abstratos, né? Nós somos pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que durante um longo tempo da sua vida se profissionalizaram, pessoas que passaram por toda a educação básica, pessoas que passaram por uma formação profissional universitária, muitas vezes passaram pela pós-graduação e construíram seus saberes a partir também de sua história de vida. Então, são pessoas que são imersas em grupos sociais, em culturas, e esses agenciamentos todos, né, os traumas da vida, as decepções, né, como nós falamos no primeiro encontro, né, tudo que faz parte do ser professor, faz parte
desse profissional, né? Então, o seu conjunto de saberes, de sentimentos, né, estão ali envolvidas no seu professorar. É isso que a nossa colega Isabel Sabine Farias quer dizer com isso, né? Com essa citação. Mas o que é importante considerar para a construção da nossa identidade profissional? Né? Que elementos estão envolvidos na construção desse ser professor? Então, o primeiro elemento importante é a nossa história de vida. Né? Então, é fundamental entender que nós não nos tornamos professores a partir da vida adulta, a partir da formação universitária, certo? A nossa história de vida, o nosso contexto familiar, o nosso contexto político, cultural, econômico, né? Elas estão completamente embaraçadas, relacionadas, integradas à construção da nossa identidade como sujeitos, como ser social e como profissional. Outro elemento importante da história de vida são os diferentes grupos sociais que participamos. O fato de ser uma religião, o grupo de amigos e onde se frequenta, né? Se é numa praia, se é em bares, se esses grupos de amigos se encontram em ONGs, né? Ou seja, essas relações de amizade, essas relações também familiares, as relações afetivas, todas as relações, elas também estão implicadas na questão da identidade, assim como as viagens que fazemos, né? Tudo isso vai ampliando o nosso capital cultural, como diz o Bourdieu. A influência dos professores e professores que tivemos, das instituições de ensino que passamos, desde a educação infantil até o pós-doc, né? Todas essas influências, elas acabam também impactando a identidade desse profissional, que sempre está com a identidade por fazer. Né? Nossa identidade, ela nunca está plena, integral, né? Ela sempre está se construindo, se reconstruindo, agregando outras influências até o dia da nossa aposentadoria, né? Porque depois disso, a gente oficialmente não precisa mais professorar. Então, a gente professora a partir de toda essa identidade robusta, né? Que ganha musculatura ao longo de toda a nossa vida profissional. Outro elemento importante para essa identidade é a nossa formação acadêmica, né? E aí, Fazenda diz o seguinte: reconhecimento das trajetórias próprias dos homens e das mulheres, bem como exige a contextualização histórica dessas trajetórias, assumindo a provisoriedade de propostas de formação de determinada sociedade. Isso implica em quê? Implica que a nossa formação acadêmica, claro que a formação na educação básica também, mas a gente aqui está focando mais, quando fala em formação, na formação para a profissionalização, como é o primeiro ponto, né? Reflexivo. Então, eu estou me profissionalizando, por exemplo, na área das ciências da educação, da pedagogia, né? Então, essa profissionalização, ela vai impactar a minha forma de ver o mundo, ela vai impactar na minha cosmovisão, né, da forma com que eu me relaciono com a realidade, a forma como eu analiso a vida social, a minha maturidade, né, então, dentro de uma formação acadêmica, eu entro bem imaturo, eu entro no primeiro semestre tímido e tímida, eu entro cheio de dúvidas, cheio de dedos, com menos leitura, né, do que eu vou ter ao longo e no final dessa formação. Então, eu vou ganhar maturidade do ponto de vista da formação acadêmica, do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista prático, né, enfim. Do ponto de vista crítico e reflexivo também. E aí, a capacidade de refletir, ela vai se expandindo à medida que eu vou entrando em contato
com esses teóricos, né, com as pesquisas que já foram feitas na minha área e que vão me dar aí um sul teórico, metodológico, curricular para prosseguir seguindo os passos daqueles que vieram antes de mim. E aí, com tudo isso, com toda essa formação, eu vou ampliando também os conteúdos culturais que eu vou adquirindo ao longo da minha formação, né, nessa relação inter e transdisciplinar que o curso vai me propiciando. A relação, inclusive, com outras áreas do conhecimento. Com a formação em extensão, com a formação em iniciação científica, com os eventos da universidade, com os congressos, com os fóruns, enfim, com tudo que a universidade pode me proporcionar. E essa formação, ela é inicial, ela é continuada. A formação inicial é o curso acadêmico em nível de graduação, e tudo que vem após a graduação é formação continuada, seja em nível de lato sensu ou estrito sensu, né? Então, toda a minha formação, toda a minha trajetória também vai rechear a minha identidade profissional. Um terceiro ponto importante também dessa identidade em construção contínua e eterna é a minha prática pedagógica. E aí o Jacques Derrien diz o seguinte: é no trabalho e pelo trabalho que o professor se define como profissional. A multidimensionalidade do processo educacional requer do docente e da docente decisões complexas e diversificadas de natureza pedagógica e política. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é no chão da escola, é no chão da ONG, é no chão do quilombo, é no chão da comunidade indígena, portanto, é no chão do espaço pedagógico, né, que a prática pedagógica vai se mobilizar no exercício da profissão docente, na minha relação com os pares, na minha relação com os alunos, na minha relação com a instituição escolar, e essa relação vai me mostrando que a realidade ela é extremamente complexa e ela não cabe dentro da teoria que eu vi. A teoria que eu vi na minha formação acadêmica, as experiências que eu tive na minha relação com a escola, enquanto eu era aluno, portanto, eu não tinha uma identidade profissional, eu tinha uma identidade como estudante, como discente, né? Então, todas essas experiências, elas vão me dar uma musculatura, ela vai se construir, sim, uma identidade profissional, né? Mas ela ainda é relativa, ela ainda é localizada. É a partir da experiência profissional no chão da instituição que as complexidades que vão aparecer para mim, como profissional do ensino, como aquele e aquela que estudou, né, para dar conta dos aspectos antropológicos, né, portanto, culturais do lugar, do espaço pedagógico, dos aspectos didáticos, dos aspectos políticos, dos aspectos de gestão, dos aspectos de avaliação do ensino, da aprendizagem, dos aspectos de decisões sobre que medida tomar diante do fracasso escolar, diante da negligência familiar, diante da tensão entre a gestão da escola e o segmento de professores, da relação entre o profissional do ensino com o sindicato. Então, todos esses elementos, eles vão ganhar um peso muito significativo quando nós estivermos realmente mobilizando o exercício da profissão docente, quando estiver exercitando. Então, nós vamos ganhar o que eu chamo de cultura docente. Né? Então, essa cultura docente, ela vai se construindo e reconstruindo. E aí tem gente que diz o seguinte: na teoria é lindo quando a gente está na universidade, mas a prática é totalmente diferente. E isso é uma falácia, né? Por quê? É importante a gente perceber que tudo que foi dito cientificamente sobre a educação, na sua formação docente, foi dito sobre a educação de uma forma geral, a partir das experiências, a partir das pesquisas,
a partir da história da educação até aquele dia. A partir do momento em que você mesmo está exercitando a sua prática docente, você tem outros elementos, você tem outros sujeitos, você tem novidades, você tem outras complexidades, você tem diversas variáveis que vão se modificando porque a história modifica a sociedade, porque a história modifica os sujeitos da sociedade, porque a história modifica a relação professor-aluno. E aí você está analisando a sua prática a partir daquele momento que é só seu, que é ímpar, que você tem que analisar, fazer a relação com a ciência, mas essa relação, essa reflexão, ela vai gerar um senso crítico, ela vai gerar um posicionamento que, aliás, ela vai mobilizar você e você vai ter que se posicionar diante dessa realidade. Olha, se eu tenho aqui um evento de racismo na escola, vivido hoje, o que é que eu aprendi sobre isso? Né? O que é que a Unilab me deu do ponto de vista teórico, pedagógico, do ponto de vista das práticas educativas, e que eu posso mobilizar agora nessa experiência que é ímpar, nessa experiência que é totalmente singular, nessa experiência que eu estou vivendo aqui concretamente, olho a olho com os meus alunos ou com os meus pais, seja lá onde você esteja, e que eu preciso dar um sentido a isso. Então, nesse contexto, a sua cultura docente, a sua cultura escolar é totalmente vinculada ao momento histórico que você está vivendo. Né? Então, essa ideia de que a prática é uma coisa e a teoria é outra, isso não é uma verdade absoluta e também não é uma mentira absoluta. Existe uma relação. Porque não há teoria sem prática e não há prática sem teoria. Então, cabe ao intelectual do ensino, né, o professor, se apropriar dos saberes científicos e, a partir deles, navegar, né, a partir de um chão teórico, mas construindo outro chão teórico, analisando, refletindo. É o que a gente chama de professor crítico reflexivo, né? Então, o professor pesquisador, o professor que vai ampliar, expandir o que ele aprendeu fazendo suas próprias investigações, certo? E essa identidade que vai sendo construída ao longo da nossa vida, né, a partir da história de vida, a partir da formação acadêmica, científica, e a partir das nossas próprias práticas, a partir da mobilização que a gente faz da educação formal, né, nós vamos também adquirindo saberes, né? E aí a segunda questão se faz agora. A docência requer saberes específicos, especializados? Eu trago aqui alguns teóricos, pesquisadores desse tema para dialogar conosco. Entre eles, Maurício Tardif, Paulo Freire, a Selma Garrido Pimenta e eu, Rebeca Meija. Então, essas pessoas, elas se debruçaram sobre que saberes e experiências são importantes, né, para capacitar alguém a ser professor, para certificar alguém, para dizer, olha, você está pronto para professorar, né? A partir daí, você inicia a sua prática profissional, porque você está certificado, né? Você está instruído, você foi instruído, mas esses saberes, eles vão continuar, assim como a sua identidade, a se construir. E aí, trago aqui um elemento importante. Há quem diga que esses saberes docentes, né, para o professor, basta apenas a crença no domínio retórico e investigativo para que alguém se faça professor, né, principalmente na universidade. Então, se você sabe falar bem, se você sabe argumentar bem, certamente você vai ser um bom professor. E isso não é verdade, porque nós temos vários tipos de saberes
que são importantes para o exercício da profissão docente, não só o poder retórico e investigativo, né? Então, essa profissão é uma profissão de natureza bastante complexa, né? Todos os teóricos estão de acordo em relação a isso, porque essa complexidade, ela se dá exatamente pela natureza do trabalho docente. Nós damos conta, né, de nos relacionar com o conhecimento, o professor e o aluno. Então, isso é um tripé, é uma tríade relacional, né, que é a relação pedagógica, conteúdo, professor e aluno, e isso torna essa atividade complexa, porque o professor, ele precisa ter saberes suficientes para influenciar um sujeito que ele não conhece, é um sujeito que é completamente individual, que se mobiliza a partir da sua cultura, dos seus saberes, da sua identidade, do seu jeito de ser, da sua personalidade. E o professor precisa, a professora, dar conta de seduzir esse sujeito para que ele permita que o professor influencie na construção dos seus conhecimentos, né? E aí, desde a educação infantil até o pós-doutorado. Então, é sempre um convite. Esse convite, ele acontece de várias formas. Ele pode acontecer de forma violenta, de forma persuasiva, de forma apaixonada. Cada professor, a partir da sua própria personalidade, da construção da sua própria identidade, vai solicitar ao aluno essa permissão, né, de uma forma ou de outra. Sempre a gente consegue? Não, nem sempre a gente consegue, porque essa é uma decisão, né, do aluno. Ou seja, a decisão de aprender cabe ao discente. A nossa cabe a decisão de ensinar, né? Óbvio que, como eu disse, a gente vai tentar solicitar do aluno essa permissão para que ele abra baixa guarda, né? Então, essa profissão, pela natureza complexa, né, que ela tem, ela requer saberes especializados, sem os quais gera transtornos de natureza variada. Então, as variáveis que interferem no processo de ensino-aprendizagem, no sucesso ou no fracasso escolar, são das mais diversas, né? E aí, enquanto mais o professor for competente do ponto de vista de ter esses saberes docentes impregnados na sua forma de professorar, mais chances ele vai ter de diminuir o impacto desses transtornos, né? Mais chance ele vai ter, inclusive, de não haver tantos transtornos no processo de aprendizagem, que também é um processo extremamente complexo. Aprender. Muito bem. Eu trago aqui alguns, são vários os saberes, mas eu trago uma tipologia, né, bem conhecida, que é usada, por exemplo, pela Selma Garrido Pimenta, e eu acrescento o último tópico. Esse aqui são os saberes acadêmicos. Como vocês podem perceber, esses saberes, eles coincidem com um dos itens da construção da identidade profissional, certo? Do professor, né? Do profissional do ensino. Esses saberes acadêmicos, eles são de natureza do saber ensinar. Então, na universidade, nessa formação científica, que eu vou me apropriar das áreas específicas do ensino. Então, se eu vou ser professor de geografia, eu preciso me apropriar de todos os conhecimentos necessários do âmbito da geografia. Ou se eu sou professor de história, ou se eu sou professor de inglês, ou se eu sou professor de matemática, de física, seja de didática, seja qual for a área, algo que é sine qua non para que eu exercite a profissão docente é eu me apropriar desses conhecimentos. Eu preciso também me apropriar dos princípios, dos conceitos, das categorias e dos fatos que permeiam essa área do conhecimento, que vamos supor da história, né?
A relevância dos conhecimentos para a sociedade, para mim. Se eu sou formada em pedagogia, qual é a importância do campo da pedagogia para a professora que está sendo formada, né? Para esse futuro professor. Né? Eu estou fazendo pedagogia, qual é o valor que eu dou a ela? Qual é o valor que a sociedade dá e que eu incorporo? Né? Como eu posso refletir sobre isso? Um outro campo de conhecimentos desses saberes são os conteúdos da prática profissional. Então, se eu sou professor de física ou de química, eu tenho instrumentais, eu tenho laboratórios que eu preciso me apropriar, eu tenho que mobilizar esses instrumentos em estágios, né? E, portanto, nos pormenores do campo da atuação profissional do professor. E, por último, a relação professor-aluno no âmbito da formação. Então, no saber, na academia, né, na construção desse saber, que eu vou me dar conta de que tudo isso que eu estou aprendendo na universidade, enquanto teoria, enquanto conceitos, enquanto laboratório, ele vai servir para permear a minha relação professor-aluno no âmbito da minha profissão. O segundo conjunto de saberes importantes é o saber pedagógico, né? E aí, uma primeira coisa a dizer que o papel da universidade e da escola na minha vida, eu vou levar isso também para o meu saber dar aula, né? A palavra pedagógico vem de o que eu aprendo com isso, né? Então, o que é pedagógico é aquilo que é ensinado, é aquilo que eu aprendo, né? Então, essa coisa do processo de ensino e aprendizagem. Então, é na universidade que eu vou aprender sobre as políticas educacionais, como mobilizar essas políticas, né? O estatuto da universidade ou da escola, as diretrizes da educação básica, as parcerias, as especificidades desse processo, dessa relação de ensinar e aprender. Um outro conjunto de saberes pedagógicos é os saberes da ambiência e da aprendizagem. Eu preciso me dar conta de quais as condições de aprendizagem de adultos, ou no caso da educação básica, de crianças, né? Então, se eu estou dando aula na universidade, qual é o nível de aprendizagem dos meus alunos? Até que ponto eles precisam aprender comigo naquela área de conhecimento? Eles têm déficit de aprendizagem? Como eu posso resolver isso? Na educação básica, a mesma coisa. Quais são as condições? Precisa de recuperação? Como é que os alunos estão se apropriando do conhecimento? Em segundo lugar, é o desenvolvimento afetivo, cognitivo e das habilidades do saber ensinar e do saber aprender. Então, para aprender, há uma relação de afeto, né? Essa relação de afeto, às vezes ela é tensa, às vezes ela é apaixonada, né? O afeto não é tudo, né? Não é só aquilo que é bom, né? O afeto é aquilo que me afeta, positivo ou negativamente, ou de forma neutra, mas como é que eu aprendo dentro dessa relação pedagógica? Então, eu preciso adquirir saberes pedagógicos, né? Lendo sobre isso, me apropriando disso, que vão me dar a certeza de que se relacionar pedagogicamente, ou seja, para mobilizar ao ensino e aprendizagem, eu preciso me envolver. Eu preciso ser gente. Eu vou levar toda a minha humanidade para dentro dessa relação. Isso vai impactar a cognição de quem ensina e de quem aprende. Isso vai impactar, vai desenvolver habilidades, certo? Isso também está do campo do pedagógico. E ainda nos saberes pedagógicos, é importante que eu saiba planejar, né? A capacidade, portanto, do planejamento, de prever objetivos de aprendizagem, prever métodos, o uso racional do tempo da aula, né? Fazendo essa relação entre objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação. Ou seja, ensinar a pensar exige uma intencionalidade bastante econômica, né? Você tem que usar o seu tempo de forma extremamente inteligente para que
o outro aprenda com você, mostrando para ele qual é a intencionalidade a partir dos objetivos, ou a partir de que habilidades e competências ele ou ela precisam adquirir a partir daquela aula, daquela unidade, daquele bimestre de aulas. Precisamos também aprender sobre os saberes da condução da aula, né? Que eu coloquei aqui, que são estratégias e técnicas próprias às necessidades do grupo, levar em conta os elementos culturais, afetivos e as dificuldades. Então, eu preciso estudar como é o meu grupo, porque às vezes eu estou dando aula para uma turma e eu tenho outra turma da mesma, tipo, professor de história, tem 4 turmas de história do 7º ano do ensino fundamental, mas uma turma é totalmente diferente da outra, e ele precisa fazer as adaptações na condução dessa aula. E os saberes sobre a avaliação, que são aqueles que vão orientar minha capacidade técnica de instrumentalizar o meu olhar sobre o que o aluno aprendeu, né? Ou seja, um olhar pedagógico e um olhar de restituição. Eu estou avaliando porque eu quero saber o que o aluno aprendeu, o que ele não aprendeu. E se ele não aprendeu, a gente precisa restituir, porque não me interessa reprovar, me interessa que ele aprenda. Né? Então, isso também é um saber bastante contemporâneo e que vai de encontro a toda uma tradição de punição para aquele que não sabe, e que é muito difícil para todos nós, né? E eu tenho o saber de experiência, que é aquele, né, da relevância do tempo da profissão docente, né? Então, a experiência só é adquirida dando aula. Então, enquanto mais você dá aula, enquanto mais tempo você tem no exercício da profissão docente, mais experiência você vai ter para lidar com a complexidade, com, desculpa, com essa diversidade de situações que essa profissão nos traz. Compreender a dinâmica da escola, da sala de aula de cada aluno, diversificar as práticas e defender a cultura escolar. Depender da cultura escolar. Né? Então, tudo depende dessa cultura escolar, tudo depende da escola que você está vivendo. Né? Às vezes a escola, só o fato de ser, pode até ser 2 escolas no mesmo bairro, mas elas têm cultura escolar diferente, então, certamente a experiência vai lhe mostrar que em cada escola você é um professor um pouco diferente, por conta dessa cultura escolar que é própria de cada escola. Trago para vocês o saber que eu estou chamando de humanização, que é importante para o professor e para a professora, né? E eu coloco que são saberes sobre si e das minhas pertenças, né? Saber sobre a minha mente, sobre o meu corpo, da conotação da sexualidade, da raça, da perspectiva econômica. Então, se eu sei sobre mim, se eu sou segura sobre mim, sobre a minha sexualidade, sobre o meu gênero, sobre a minha raça, sobre quem eu sou, se eu estou satisfeita comigo, né? Se eu estou segura, eu vou mobilizar um saber que vai humanizar a sala de aula, vai me mostrar humana na sala de aula, com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades, e eu vou ser mais verdadeira, mais íntegra comigo mesma, com os alunos. Saberes e ações de natureza afetiva e relacional. Como eu afeto e sou afetada pelas relações e pelo meio, né? O que é isso que a gente já falou. Essa relação humana, ela vai me mostrar, né? Eu posso até tentar podar, tentar ser diplomático, mas nem todo dia nós estamos bem. E muitas das vezes nós vamos oscilar entre estar muito apaixonado na sala de aula, muito leve, ou pesado, ou com TPM, ou com conta para pagar, enfim. Então, essa natureza afetiva e relacional, ela vai ganhar uma dimensão também, um peso no exercício da profissão, né? E esses saberes também, eles são ações de natureza ética, política e cultural. Portanto, a nossa visão de mundo, a nossa visão de ser cidadão, de se construir como cidadão, de sociedade, de cultura, dos grupos, da diversidade, entendimento de quem eu sou dentro da minha cultura, né? Da sociedade, da sexualidade, como eu mobilizo a minha pertença étnica, né? Das diferenças individuais. Tudo isso está dentro desse arcabouço, desse saber de humanização. E aqui a Unilab, do meu ponto de vista, faz isso muito bem e que muitas das vezes é negligenciado do ponto de vista da intencionalidade pedagógica,
por muitos cursos de formação de professores, muitos cursos bons. Nós, claro que os cursos mobilizam indiretamente esse saber de humanização, a partir de forma transversal, mas nem sempre existe a intencionalidade de destacar que esse é um saber que humaniza, como a gente faz na Unilab, principalmente nas questões de raça e etnia. Para destacar esse saber docente de humanização, eu trouxe um saber que eu venho trabalhando também, que é o saber docente ancestral. Na Unilab, vocês sabem que no curso de pedagogia, a gente trabalha um curso de pedagogia afrocentrada, uma formação afrocentrada. E esse saber docente afrocentrado gerou em mim a necessidade de desenvolver uma teoria sobre o saber docente ancestral. Então, para ser professor, do ponto de vista da professora Rebeca Meyer, a gente precisa amadurecer, precisa trabalhar, lapidar, mobilizar o saber docente ancestral, que torna consciente ao profissional do ensino a necessidade de preservar nossa conexão com as tradições, com os pensamentos, com os costumes, com as tecnologias, dentre tantos outros conhecimentos criados pelos nossos antepassados, dando ênfase aos conhecimentos dos ancestrais indígenas e africanos por terem sido silenciados, desvalorizados pelos mecanismos da escravização criminosa e da colonização. E aí a gente percebe que na Unilab, né, fala que pelo curso de pedagogia, todo o nosso currículo, ele é atravessado por essa perspectiva, né, de dar conta desse saber a partir da Lei 10.639, da 11.645, que foi calado, né, como eu digo aqui, desvalorizado e silenciado. Então, todas as nossas práticas pedagógicas, as nossas experiências, os nossos aportes teóricos, os nossos aportes epistêmicos, estão envolvidos, né, com o objetivo de formar estudantes combativos contra qualquer tipo de intolerância, sobretudo na perspectiva étnico-racial, mas de gênero também, das questões religiosas. E tudo isso tem a ver com o que nós aprendemos com os nossos ancestrais e que o processo de colonização e de escravização procurou matar, né? Procurou realmente sufocar, né? O que a gente chama de epistemicídio, né? Também, ok? E aí eu vou deixar com vocês, eu acho que ainda não está, mas eu vou colocar também uma indicação para um artigo meu que eu desenvolvo esse saber docente ancestral. Se não tiver, eu vou colocar ainda como sugestão de leitura. E, por fim, para sintetizar o nosso encontro sobre identidades e saberes docentes numa perspectiva da docência negra, eu trago, na verdade, uma questão não é para responder, mas para refletir, né? Como sua identidade e seus saberes para a docência negra estão sendo construídos ao longo da sua vida? Então, o exercício é você trazer a consciência, como esses saberes estão sendo mobilizados na sua vida desde as suas experiências de criança, como é que essas experiências, né, desde a sua infância, estão influenciando o seu ser professora, o seu ser professor. Que saberes você está acumulando, e se esses saberes eles estão enegrecidos a ponto de você se considerar fortalecido para mobilizar a sua prática pedagógica numa perspectiva afrocentrada, ou afro-referenciada, ou africanizada, ou afrodescendente, ou seja, uma docência negra. É isso. Eu espero que vocês tenham usufruído um pouco, né, dessa minha motivação de falar sobre identidade e saberes docentes. Todos os elementos da aula de hoje estão já no Classroom, e qualquer dúvida a gente vai se falando, tá certo?
Muito obrigada pela presença de todos aqui assistindo esse encontro e nessa oficina, e até o próximo momento de aprendizagem mútua.